No vídeo de hoje aqui, exclusivo para você assinante premium do canal, vou te explicar um pouco sobre a linguagem corporal dos cães e o que é a linguagem corporal na prática. Não vou te mostrar a linguagem corporal, porque isso já tem aí na playlist, em algum lugar aqui do canal já tem vídeo sobre linguagem corporal, vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada. Eu vou te explicar a inteligência da linguagem corporal e o quanto ela é importante de ser entendida e de ser ampliada, né, de trabalhar melhor as opções de comunicação do seu cachorro. E independente do meu ponto de vista, que eu gosto de falar que a linguagem corporal é a primeira inteligência, na verdade não é. Tem um livro bastante interessante que se chama Questão Vital, bem chato na verdade, mas enfim, esse livro trata da primeira inteligência. Esse livro se trata da inteligência como a gente conhece hoje, da formação da vida inteligente na Terra, e inclusive discute a possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Mas resumindo, né, pelo amor de Deus, que o livro é bem denso, bem chato, bem longo, resumindo a ideia central do livro, o que esse pesquisador traz, esqueci o nome do cara, sou péssimo para nome, o que ele traz pra gente é que o intestino é a primeira inteligência da vida. Ou seja, para que o intestino funcione, precisou que diversas células se aglomerassem ali, se juntassem e trabalhassem de maneira integrada para produzir o movimento da pasta de dente, né? Os movimentos peristálticos. E é por isso que nos intestinos dos seres vivos hoje tem tanto neurônio, que é uma célula de inteligência, vamos chamar assim, uma célula que trabalha a favor de um procedimento específico. E é por isso também que no ser humano e nos mamíferos de modo geral existe um negócio chamado eixo cérebro-intestino. O que o eixo cérebro-intestino faz? O eixo cérebro-intestino é responsável pela comunicação do cérebro com o intestino. E é por isso que os alimentos que nós comemos influenciam em grande parte o nosso humor, e é por isso que o nosso humor influencia em grande parte a qualidade do movimento peristáltico, do movimento dos nossos intestinos. Isso é verdade para mim, para você, para o cachorro, para qualquer mamífero que tenha um eixo cérebro-intestino, ou seja, todo mamífero. Enfim, me delonguei aqui, mas é importante para você entender que a linguagem corporal também é decorrente da função eixo cérebro-intestino, porque o eixo cérebro-intestino dialoga com o mundo como um todo. São as três entidades, né? E agora nós temos uma quarta entidade: corpo, cérebro e mente, e agora a quarta entidade, que é o intestino. E, cara, o intestino é tão importante que os cães reativos normalmente têm uma qualidade fecal bastante ruim, são muito irritadiços, estão sempre enfesados, é daí que vem o nome enfesado, né? Tá com as fezes acumuladas ali, brincadeiras à parte, mas a irritabilidade dos cães reativos é em grande parte consequência de um eixo cérebro-intestino que não funciona muito bem. E se esses cães estão meio que irritados de maneira permanente, qual vai ser a linguagem corporal que esses cães conseguem mostrar para o mundo? Aí que tá, sabia? Você tá vendo? Você achou que eu não ia chegar em lugar nenhum com essa história de primeira inteligência do intestino, né? Pois bem, onde que eu quero chegar então com a linguagem corporal dos cães? Primeiro eu quero deixar claro, né, pelo menos é nisso que eu acredito com base no estudo, com base em bastante estudo, diga-se de passagem, eu acredito sim que a linguagem corporal é consequência da experiência subjetiva do ser. Ou seja, a forma como o indivíduo encara as coisas que ele experimenta influencia a forma como ele se comunica. E por que eu decidi trazer a questão da linguagem corporal como primeira inteligência e não como a segunda ou a terceira? Porque depois da linguagem corporal houve a linguagem falada. E depois da linguagem falada houve a linguagem falada como nós falamos hoje. Ou seja, primeiro veio a inteligência do intestino funcionando de maneira integrada. Depois veio a inteligência do eixo cérebro-intestino para governar um corpo que se comunica com o mundo. Depois veio a linguagem corporal. Depois vieram as vocalizações, formas de vocalização, como grande parte das espécies tem as suas. E depois veio a linguagem falada, que o ser humano é o rei da parada, né? Disputando com corvos e papagaios. Inclusive tá um tema bom aí. Será que os cachorros poderão falar um dia? Vou pesquisar e vou trazer esse tema aqui pro canal. Mas qual que é o ponto de eu trazer isso aqui pra você? Cara, chegou um ponto na evolução das espécies em que todo indivíduo de uma mesma espécie precisou desenvolver um tipo de inteligência que fosse capaz de se comunicar de uma maneira eficiente para evitar conflito, garantir a sobrevivência individual e do próprio grupo e obter resultados favoráveis para perpetuar a continuidade da espécie e prolongar o máximo possível a continuidade da vida do indivíduo e do grupo social. Todo um sistema precisou ser criado para facilitar a comunicação entre indivíduos da mesma espécie e posteriormente entre indivíduos de espécies diferentes. Olha só a riqueza da linguagem corporal. Um cachorro pequeno rosna e mostra uma linguagem corporal agressiva na direção de um indivíduo maior do que ele, um leão, por exemplo. Cara, você já deve ter visto isso aí no Instagram, um cachorrinho filhote se impondo pra cima de um leão e o leão correndo desesperadamente, morrendo de medo. Claro que na vida natural, com uma disputa pela própria vida em jogo, o cenário seria diferente, as possibilidades seriam outras, mas ali naquele ambiente que era controlado, você pode ver que a linguagem corporal respondeu pela continuidade da vida desse cachorrinho pequeno e pela continuidade da vida desse leão. Não interessa o tamanho do bicho, interessa quem soube se comunicar de maneira mais efetiva para influenciar o sistema límbico do outro indivíduo, ou seja, amigo,
amigo, eu tô com medo. Eu tô com tanto medo que se vier eu vou pra cima. E o outro falou, mano, eu tô com medo, mas não vem pra cima não porque eu já tô vazando. Não precisou de palavra para explicar isso. Bom, se quiser ver a continuação dessa aula completa, que se você ficou até aqui é porque está sendo interessante para você, clica no link que está na descrição e se torne assinante premium aqui do canal. Assim você tem acesso a diversos outros conteúdos exclusivos e playlist do básico ao avançado, com todos os exercícios desde a base que você precisa construir para conseguir fazer esse aí que você está vendo com excelência. Te espero desse lado, continua assistindo mais um minutinho de vídeo aí e vem se tornar membro. Linguagem corporal é uma coisa tão interessante que tem vários livros, vários autores que afirmam que 90% ou mais da nossa comunicação humana é decorrente de linguagem corporal. E eu vou além, eu digo inclusive que a linguagem corporal é decorrente do quanto cada um de nós se conhece, do quanto a gente sabe reconhecer os próprios padrões emocionais e usar isso de uma maneira inteligente, quer de maneira consciente, quer de uma forma inconsciente, baseado em memórias que nós não usamos de forma consciente, memórias que ficaram armazenadas nos nossos cérebros através de experiências que nós coletamos, através de experiências que nós vivemos e colhemos resultados bons ou ruins. E eu falei isso de propósito, para que a gente pudesse chegar na parte final aqui do vídeo. Qual que é o papel da linguagem corporal na vida dos indivíduos vivos de modo geral? E o quanto isso influencia na perpetuidade de uma espécie? Observa nesse exemplo que eu te falei e vamos pegar um outro. Quando você pega um Border Collie, você me conhece por causa do Border Collie, pastoreando uma ovelha, o que é o comportamento de pastoreio? É uma fração do comportamento de caça e predação que os lobos exercem.